Olá, irmãos, boa noite. Nós estamos aqui reunidos em família e nós vamos cultuar a Deus em família e estamos gravando, este culto aqui no lar e queremos compartilhar com os irmãos esse vídeo com o objetivo de ser uma bênção na vida dos irmãos. Nós estamos aí por esta semana proibidos, de nos reunirmos no templo. No entanto, domingo que vem, Deus assim permitindo, nós nos reuniremos. Nós vamos começar com uma breve palavra em oração, depois nós iremos cantar o hino 96 do cantor cristão, Deslumbrante. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de poder cultuar o Teu nome. Abençoe os hinos que cantaremos, abençoe a leitura da Tua palavra e o ensino da mesma. Fale aos nossos corações, te pedimos em nome de Jesus. Amém. 96 do cantor cristão. Cantemos. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegarão a vista, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz pra qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos nos humanos não te pode encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna nós miremos-lo sem véu. Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo ao céu. Vamos agora cantar o hino 93 do nosso cantor cristão, Só no Sangue. Cantemos. Quem me poderá salvar? Cristo que verteu seu sangue, onde as manchas vou limpar, só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Dele vem perfeita paz pelo seu precioso sangue, infalível e eficaz, esse tão precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Entrarei no céu enfim pelo seu precioso sangue. Louvarei então sem fim esse tão precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Muito bem, cantamos apenas 3 estrofes deste hino.
Agora vamos abrir a palavra de Deus no livro de João, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 34. João, capítulo 13, versículo 34. Nós vamos meditar sobre o tema Amar como Jesus amou. Esse é o tema da nossa meditação, da nossa mensagem bíblica nesta noite. Diz assim a palavra de Deus, João 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Bom, como já havia dito, o tema do sermão, da meditação, é amar como Jesus amou. Nós vamos orar, pedir que Daniel ore, para que Deus fale aos nossos corações através da sua palavra. Oremos. Querido Deus, amado Pai, eu peço, Senhor, que essa palavra para os nossos corações, eu peço pelos hinos também que vimos a falar, e eu peço, Senhor, que também que o Senhor venha nos dar uma boa noite, em nome de Jesus Cristo, Amém. Amar como Jesus amou. De fato, Jesus, ele nos amou da maneira mais perfeita que se possa amar o próximo. Jesus, ele foi capaz de, em nome do amor, deixar a sua glória, deixar a sua majestade no céu, para tornar-se um servo humilde e ser crucificado na cruz por pecadores, imperfeitos como eu e como você. Também como prova de amor, Jesus ele foi capaz de entregar a sua própria vida lá na cruz, carregando na cruz a vergonha do nosso pecado, quando derramou seu sangue no Calvário. Em João capítulo 10, versículo 11, o Senhor Jesus ele disse assim: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E em João capítulo 15, versículo 13, Jesus disse: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Por isso, certamente que Jesus ele é exemplo para nós em todas as áreas. Devemos sim seguir as suas pisadas. E nesta noite, com certeza, com relação ao amor, Jesus irá nos ensinar muitas coisas sobre esse assunto nesta noite. E meus irmãos, por causa do tão grande amor com que nos amou, Jesus ele foi capaz de agir com misericórdia diante de nossas fraquezas. E o melhor é que por amor, Jesus, através da morte na cruz, ele dividiu com todos os que creem nele a sua herança lá na glória. Eu leio para os amados Colossenses capítulo 1, versículo 12, que nos diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos, ou seja, aptos, capazes para participar da herança dos santos na luz. E aí nos cabe uma pergunta aqui. E nós, por amor de Cristo, o que estamos dispostos a fazer? Com certeza muitas coisas poderiam vir em nossa mente. Mas de fato é que nada seria melhor do que mostrar a mesma atitude de amor incondicional em favor dos nossos irmãos, em favor do nosso semelhante. Porque amar nossos irmãos é uma ordem de Deus. Jesus, ele disse, repetindo o que ele disse aqui em João, capítulo 13, versículo 34. Deixa eu encontrar o texto. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então, nós temos aqui a ordem de Jesus, além dele nos deixar o exemplo de amor incondicional,
Jesus também nos deixa a ordem de amar uns aos outros, assim como ele nos amou. Então, o texto aqui não me dá uma segunda alternativa. É amar ou desobedecer o mandado do Senhor. Nós, como famílias, precisamos colocar isso em prática dentro do nosso lar, o esposo amando a esposa amando o marido, os filhos amando os pais e amando uns aos outros, assim como também na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos amar uns aos outros. E essa ordem me faz entender que eu devo amar você, que eu devo amar minha esposa, os nossos filhos, que eu devo amar os irmãos em Cristo, mesmo que em algum momento eu venha a ser ofendido por uma dessas pessoas. Eu tenho que amar e, além do mais, eu tenho que suportar e lhe oferecer o meu perdão. Eu convido os amados a ler comigo Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13. Colossenses 3, versos 12 e 13, nos dizem assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Versículo 13: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. O padrão do amor que devemos ter uns para com os outros é o padrão do amor de Cristo. O final do verso 13 diz: assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Agora, infelizmente, não tem sido essa a realidade que a gente vê entre muitos crentes. Muitas das vezes, pequenos problemas fazem com que pessoas passam a odiar uns aos outros. Isso é realmente uma falta muito grande de submissão à palavra do Senhor. Então, baseado aqui no texto bíblico de João, capítulo 13, 34, amar nossos irmãos, amar nossos amigos e até nossos inimigos não é uma opção relativa para os crentes, mas sim uma ordem que, quando deixamos de obedecer, nós rompemos o nosso relacionamento com Deus, porque o pecado rompe o relacionamento do crente com Deus. E deixar de amar o nosso próximo, o nosso irmão em Cristo, é pecado contra Deus. E ainda, baseado nas Escrituras Sagradas, que dizemos ser a nossa única regra de fé e conduta cristã, nós podemos afirmar que amar nosso semelhante, além de ser uma ordem de Deus, nós devemos amá-los como Jesus nos amou. Essa foi a ordem de Jesus dada para nós em João capítulo 13, versículo 34. E nós veremos nesta noite quais são os requisitos para amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. Em primeiro lugar, amar como Jesus amou requer submissão. Ninguém consegue amar os irmãos em Cristo, ninguém consegue amar o próximo se não for submisso ao Senhor Jesus Cristo. E aí eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, a Kelly, ao Daniel, ao André, aqui presentes, e os irmãos aí, se puderem, abrirem as suas Bíblias em Lucas, capítulo 22, versículo 44. Nós temos aqui um grande exemplo de submissão na vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Lucas, capítulo 22, versículo 42. Lucas 22, versículo 42, nos diz assim: dizendo: Pai, se queres,
passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Estas palavras foram ditas pelo nosso Senhor Jesus Cristo quando ele estava no jardim do Getsemane, orando em grande agonia. E quando nós lemos esse texto, é possível que alguém seja tentado a imaginar que Jesus estava tentando abandonar aquilo que foi designado pelo Pai antes da fundação do mundo, que era a morte de cruz pelos nossos pecados. Mas de fato o texto mostra que Jesus, homem, embora estivesse apreensivo com o tormento que ele iria passar, ele estava disposto a fazer a vontade do Pai, embora ele tivesse que sofrer o tormento na cruz do Calvário. Ele estava disposto a obedecer o Pai, naquilo que o Pai havia planejado. Então ele diz, todavia, em Lucas 22, 42, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Agora, sabe por que Jesus estava disposto, em obediência ao Pai, enfrentar a agonia da cruz? Sabe por quê? Porque a resposta está em João, capítulo 13, versículo 1. Vamos abrir lá? João 13, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Olha, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus. Como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Então, o que fez Jesus a demonstrar tão grande amor ali naquela cruz do Calvário? O texto nos responde, nos faz entender que tudo que é possível fazer em demonstração do amor, Jesus fez. Ele obedeceu o plano do Pai, indo até a cruz do Calvário, dando a sua vida ali, em obediência ao Pai, mas também em amor aos pecadores perdidos, como cada um de nós. Agora, como está sendo o nosso amor uns para com os outros? Né, Daniel? Né, Kelly? Como está sendo, irmãos, o nosso amor uns para com os outros? Não há como obedecer a Deus deixando de amar uns aos outros. Não há como amar uns aos outros sem obedecer a Deus. Jesus, ele disse em João 15, versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então este é o primeiro requisito para que possamos amar uns aos outros. Submissão. Submissão. Amar como Jesus amou requer submissão. Jesus nos amou e ele foi submisso ao Pai em demonstrar o amor dele por nós, morrendo na cruz pelos nossos pecados. O segundo requisito, amar como Jesus amou, requer humildade. Vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos estar lendo os versículos 7 e 8. Filipenses 2, versos 7 e 8. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então o verso 7, ou seja, o início do verso 8, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Amar como Jesus amou requer
humildade. Ninguém consegue amar o seu irmão se não houver humildade em seu coração. Ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo é o mesmo que ter sentimentos de humildade, a ponto de abrir mão de privilégios que você possa ter em favor do bem-estar do seu próximo. Você está disposto a abrir mão de alguns privilégios a fim de ser uma bênção na vida do seu próximo? Jesus, mesmo sabendo que era Deus, ele não quis fazer uso de seus privilégios. Pelo contrário, Jesus se esvaziou de si mesmo e assumiu a postura de servo. A postura de servo. E é exatamente o que ele quer nos ensinar. Ele disse em Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Humilde e manso de coração. Então, amar como Jesus amou requer submissão ao Pai. Amar como Jesus amou requer humildade. E agora, por último, amar como Jesus amou requer dedicação. Vamos abrir em Romanos, capítulo 5, versículos 7 e 8. Romanos, capítulo 5, versículos 7 e 8. Nos diz assim: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui nós temos a dedicação sendo demonstrada no ato de amor. Nesse texto podemos ver que o amor de Deus, ele é um amor incondicional. Nós nunca merecemos e nunca iremos merecer o amor de Deus. Mas ele tomou a iniciativa e nos amou. E aqui nos cabe uma pergunta, né, Daniel? Nos cabe uma pergunta, e a pergunta é: o que você está esperando para amar o seu irmão em Cristo, o seu próximo? O que ele tem que fazer de bom para que você o ame? Mateus capítulo 5, versículos 43 a 46. Vamos abrir lá. Mateus capítulo 5, versículos 43 a 46. Preste atenção nas palavras de Jesus. Ele disse assim, Mateus 5, 43 em diante: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus disse, eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Ou seja, amar como Jesus amou requer dedicação. É amar quem não merece ser amado. Da mesma forma que nós não merecemos o amor de Deus, mas ainda assim Ele nos ama, Ele demonstrou seu amor, provou, dando o seu Filho para morrer por nós na cruz, deve ser também o nosso amor em favor dos nossos irmãos em Cristo, em favor do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos pais, e até mesmo daqueles que são os nossos inimigos, declaradamente. Jesus, ele disse, se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? No texto tema desse sermão,
Nós lemos que Jesus, ele nos amou, e lemos também que ele, ou melhor, que devemos amar uns aos outros como ele nos amou. Jesus amou pessoas imperfeitas como eu e você. Isso quer dizer que precisamos amar quando somos amados e também precisamos amar quando somos odiados. E eu quero ler mais um texto para finalizarmos. É Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 27. Lucas 6, a partir do versículo 27. O tema desse parágrafo é amar ou amor aos inimigos. Mas a vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lo tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então é isto o que a palavra de Deus nos ensina. Amar como Jesus amou. Será que nós estamos amando como Jesus nos amou? Será que estamos amando como Jesus amou? Primeiro, amar como Jesus amou, nós vimos, requer submissão. Segundo, amar como Jesus amou, requer humildade. Terceiro, amar como Jesus amou, requer dedicação. Então, que nós possamos ser submissos a Deus e amar assim os nossos irmãos, amar os nossos familiares, amar aqueles que nos amam e amar também aqueles que não nos amam. Que nós possamos também ser humildes a fim de praticar o amor ao próximo. E que possamos nos dedicar a isso. Porque amar como Jesus amou requer dedicação. Que Deus os abençoe, irmãos. Nós iremos encerrar cantando mais um hino do cantor cristão. Nós vamos cantar as outras estrofes do hino 93 que nós não cantamos. Nós cantamos apenas 3 estrofes, nós iremos cantar as outras 2 do hino 93 do cantor cristão, Só no Sangue. Só no Sangue. Estrofe 2 e estrofe 4. Cantemos. Vejo a minha salvação só no seu precioso sangue. Deus concede-me perdão só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Minha justificação no precioso sangue,
gozo traz ao coração esse tão precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Orem por nós. Nós iremos encerrar esse vídeo e vamos estar orando por cada um dos nossos irmãos aqui da Igreja Batista Fundamentalista em Cocos. Deus os abençoe, amados.